Oi, dando continuidade ao nosso sistema nervoso periférico, né, de acordo com o que tem no livro de vocês, na página 19, ele fala, né, que o sistema nervoso periférico, ele contribui para todo o organismo e é formado pelos nervos e pelos gânglios ele chama de gânglios nervosos, né? E como eu falei para vocês, né, lá no sistema central, né, mostrando como ele é dividido, né, que a gente não pode esquecer que o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, né, o central e o periférico. Eu já falei da parte central, né, e falei que o periférico, ele tem as ramificações, tanto na parte superior, né, que vai até o final da mão, e na parte inferior, que vai até os pés, né? No finalzinho lá da coluna até os pés, né? São todas as ramificações. Esses nervos são agrupados em diversos axônios, né? E raramente e também de detrito. Eles se estendem por toda a parte do corpo e são responsáveis pela comunicação entre várias regiões do organismo. O sistema nervoso central atua como linha de transmissão e de informação. É aquela parte, como diz, o sistema central, ele já está dizendo, né, central, ele recebe as informações, né, do periférico. O periférico verifica a situação, vai até o local, né, afetado, dependendo pela situação, e leva essa comunicação novamente ao central. E aí fica essa comunicação, né? Ele traz a informação, o central verifica e dá, é como fosse, tenta dar a solução dependendo da situação, ok? Então, o que é que eu posso dizer aqui? Essas estruturas se distribuem em parte. O sistema nervoso central direciona cada um dos lados do corpo, né? Temos dois pares de nervo ligados ao encéfalo, chamamos de nervos craniano. 31 pares ligados à medula, denominado nervos espinais, né? Esses nervos craniano, ele age na região da cabeça e estão vinculados aos órgãos do sentido, né? As atividades dessa região, na musculatura, a mandíbula, a língua, né? Ele afeta a fala, a alimentação, nos músculos da face, possibilitando a realização de expressão faciais. Esses nervos espinais, por sua vez, parte de cada vértebra por pares para estabelecer a comunicação com os órgãos e músculos, vinculando ao sentido por meio da pele, a musculatura, permitindo a movimentação do funcionamento dos órgãos. Por isso que às vezes acontece certo tipo de situações que está ligado, né, ao nosso sistema nervoso. Você pode ter uma paralisação e nem sempre afeta toda a parte. Às vezes pode afetar a parte da fala, às vezes a parte da visão, né? Da audição. Vai depender muito do local afetado, né? Porque existe essa rede de comunicação. O que é que eu posso dizer para você? Deixa eu ver aqui na página seguinte. Ele fala lá na página 20 que os gânglios nervosos, ele concentra o corpo celulares de neurônio, fora desse sistema nervoso central, funcionando como centrais periféricas de comunicação entre o neurônio e a estrutura do organismo. São revestidos por tecido semelhante a dos nervos, né, configura como pequena dilatação no decorrer deles, estando normalmente mais próximo à medula espinal. A função desse sistema periférico pode ser classificada em dois tipos, tanto somático como autônomo, né? Tanto como sistema periférico, somático e autônomo, né? O somático é realizado a ações realizadas aos músculos esqueléticos. Já o autônomo, ele é responsável pelo controle das funções internas do organismo, realizado no funcionamentos vitais, com a manutenção dos batimentos cardíacos, movimento respiratório e diversos sistemas como digestório e urinário. Na realidade, está ligado aos 4 sistemas, né?
Aí ele mostra como atua os diferentes tipos de anestesia, né? Essa anestesia, ela mostra logo aqui embaixo, né? Ele bloqueia, né? O nosso caso, como é que eu posso dizer? Caso cirúrgico, né? Às vezes você toma anestesia exatamente para você não sentir aquela dor, né? Tá paralisado para poder ter a função de um médico fazer o processo cirúrgico, né? Porque às vezes um detalhe de movimentação pode trazer N consequência, até mesmo a morte, né? Então a anestesia, como outros medicamentos, né? Que ele mostra até aqui o medicamento no sistema nervoso, o que é que ele afeta, né? Isso é muito sério. Por isso que hoje a gente tem que ter o maior cuidado na questão da automedicação. A automedicação, ela é totalmente perigosa. Às vezes a gente toma um medicamento indicado pelo amigo, pela amiga, pela uma pessoa que às vezes, né, teve um resultado bom naquela medicação. Mas nem todo organismo são iguais. E isso pode ocasionar várias situações. Por isso que às vezes uma pessoa ela pode ter uma paralisação, ela pode ter N situações pela medicação. Então, na realidade, essas drogas, né, que a gente chama, ele até diz aqui, ó, no livro de vocês, ele diz assim: medicamentos são produtos elaborados por farmácia de manipulação ou indústria farmacêutica com a finalidade de prevenir ou curar algumas doenças ou aliviar sintomas, desconforto e mal-estar, né? Na realidade, ele mostra que a medicação é um efeito paliativo, que dentro desse espaço que a gente chama paliativo, que é paliativo, é a medicação quando a gente toma, que às vezes na realidade não está tendo retorno, né? Não está tendo retorno. Muitas vezes, mas eu tomei o remédio e na realidade esse remédio passou a minha dor de cabeça. Ele pode até chegar a bloquear o nosso sistema para que muitas vezes ele não funciona daquela forma. Às vezes eu mesmo fazia muito com a minha sobrinha assim. Ela dizia: tia, eu tô com dor de cabeça. Aí às vezes a gente ficava em dúvida se realmente era dor de cabeça ou não, porque você tem que saber, né? Que às vezes é aquela dor de cabeça que o nosso psicológico também às vezes pode estar interligado e isso pode prejudicar. Aí eu pegava, colocava uma água e umas gotinhas de, tipo assim, como fosse açúcar, né? Eu colocava um adoçante, aí mandava ela beber e dizia que era bem docinho. Ela tomava, agora você vai se deitar e daqui a pouco você vai ver, vai já passar. Aí quando ela passava um pedacinho, dizia: tia, minha dor de cabeça passou, para você ver se realmente, né, tinha condições para você não dar medicação por qualquer besteira. Tem gente que toma medicação se torna um vício porque quer tomar constantemente. Ou então às vezes pegava aqueles bombons que é bem parecido com comprimido, né, de várias cores, que a criança gosta de cor diferente, né? Aí eu disse: olha, é bem docinho, mas eu só vou dar essa vez, vai fazer aquela cor para passar a dor de cabeça, mas você vai ter que deitar. E de repente passava, sem eu dar nenhuma medicação. Aí, assim, graças a Deus, pelo menos não dá medicação. Então acontece isso. Aí ele diz assim: os medicamentos, eles são considerados drogas lícitas, pois passa por várias etapas de desenvolvimento e teste até sua aprovação no uso na comercialização. Muitos medicamentos se utilizam e alteram o sistema nervoso. Lógico, ele vai ter os efeitos colaterais dessa medicação, ela pode trazer N situações. Se a gente pegar, na realidade, uma bula de uma medicação, a gente vê tanto os efeitos colaterais que ele traz, você nem toma a medicação, com tanto medo que você fica, né, por causa dos efeitos. Isso, logicamente, para algumas pessoas, né, dependendo da situação que tem, pode trazer várias consequências. Então,
O lançamento no mercado farmacêutico, o medicamento precisa de obrigatoriamente passar por teste, né, para prever possíveis efeitos colaterais causados pelos pacientes. É o caso agora que está acontecendo no caso das vacinas, né? São várias vacinas testadas, inclusive está em polêmica, né, trazendo, mostrando que houve vários, foi até suspensa, né, achando que houve vários procedimentos errados e até a morte, né, de um dos pacientes que tomou, mas estava vendo no jornal que realmente não foi isso, né? Parece que foi suicídio da pessoa que tomou. Aí a gente não sabe, fica com aquela interrogação, né? Será que a gente deve tomar? Aí vem outro que aconselha realmente da área da saúde que é essencial tomar a vacina, né, para prevenir, né? E que outras vacinas estão praticamente 92% já considerada, né? Aprovada praticamente. Então, a gente tem que estar consciente, né, em relação a isso. Isso é uma coisa que vai trazer o bem para a humanidade, né, prevenir, né, mas não deixa de ter um receio. Mas quem sou eu para poder questionar em relação a isso, né? Isso é passado, né, por vários testes, várias avaliações, né? Não deixa de ser também um jogo político em relação, na minha opinião, certo? O jogo político, porque envolve muito dinheiro e é muita gente. Você vê que são várias empresas, né, relacionadas a esse tipo de vacina. Então é isso que acontece, né? A questão das medicações, a automedicação, como eu já falei. Na página seguinte ele fala medicação ou remédio. E se existe realmente uma diferença entre medicação ou remédio, né? Muitas pessoas falam que remédio para fazer referência às drogas lícitas elaboradas de forma de medicamento, embora todo medicamento seja um remédio, nem todo remédio é um medicamento, né? Então o remédio ele tem a mesma finalidade dos medicamentos, isso é prevenir, tratar ou até curar a doença, aliviar sintomas, desconforto no organismo. No entanto, seu conceito é mais abrangente, pois inclui substância e atividade que ultrapassa a categoria dos medicamentos, envolvendo até a ação rotineira e hábito comum. A prática de exercício físico, por exemplo, pode ser um ótimo remédio para problemas cardiovasculares e transtornos mentais, funcionando como tratamento de prevenção, e algumas plantas utilizadas em chás também como um alívio de determinados sintomas. O banho morno. Então ele está mostrando aqui a questão do medicamento e a questão, como é que eu posso dizer? Medicamento e remédio, né? A medicação é aquela coisa que você tem que tomar, tipo assim, como fosse um antibiótico, né? Para ter um tratamento mais prolongado. Já o remédio já é uma coisa como fosse assim, com efeito mais rápido, como ele mostrou. Alguns chás que a gente toma para processo digestivo, para passar aquele incômodo, né? Aquela situação que você está passando, um mal-estar, às vezes para uma dor de cabeça, como ele mostrou a questão do exercício, né? Do exercício físico, né? Para aliviar, ajuda a ativar a circulação. Então, são coisas que pode prevenir e aliviar alguns sintomas. Então, isso que é a diferença entre, né? Já a medicação, ela já tem outros controle em relação ao efeito, né? A utilização. Ele mostra aí vários tipos de remédio sem taja, com taja, né? Taja amarela, taja vermelha, taja preta. Cada um tem um processo mais forte do que o outro para ser controlado. Por isso que às vezes ele tem que ter uma receita específica, né? Para que ele não possa ser vendido assim, porque ele traz às vezes muito efeito, né, colateral. Tem pessoas às vezes que são envolvidas com drogas, não tem ali, quer sair, às vezes toma uma medicação dessa para poder, né, sentir aliviado. Então tem várias situações. Aí tem aqui também mostra
o desgaste, né, de medicação, desgaste incorreto, consumo excessivo de medicamento, consumo excessivo de medicamento, uso intensivo de medicamento, de medicamento na medicina veterinária, né? Eu vou falar no próximo.